Olá, boa tarde. Excepcionalmente hoje, uma quinta-feira, nós estamos com mais uma live do Parlamento Jovem Brasileiro, um programa de educação para a democracia da Câmara dos Deputados que acontece anualmente desde 2004. Eu sou Maíra Brito e estou mais uma semana trazendo histórias, tirando dúvidas, conversando sobre as edições do Parlamento Jovem Brasileiro. Quem já acompanha a gente, talvez conheça o programa. Quem está chegando hoje pela primeira vez, então vou contar do que é que se trata. O Parlamento Jovem Brasileiro é um programa institucional que todos os anos abre uma seleção para que 78 estudantes do ensino médio de qualquer escola do Brasil, que tenham entre 16 e 22 anos, possam participar. Eles mandam projetos de lei, propostas legislativas, que vão ser analisadas nos estados e depois aqui em Brasília. Tem uma distribuição para que estudantes de todos os estados e do Distrito Federal venham participar. A mesma distribuição proporcional que tem para os deputados federais, das legislaturas, é a proporção também de estudantes que vêm para o PJB. Esse ano, apesar do isolamento social por causa da pandemia do coronavírus, a gente manteve o programa, recebemos esse ano muitos projetos. E hoje eu tenho a satisfação de apresentar um projeto que foi apresentado em 2015, foi selecionado e chegou a ser apadrinhado por um deputado federal para que realmente tramitasse como um projeto de lei. Então eu vou apresentar quem são os nossos convidados de hoje e tenho uma novidade que é a seguinte: eu chamei a Raquel para a gente conversar, para ela falar um pouco sobre as etapas que acontecem depois que a relação dos selecionados sai. Está prevista para 18 de setembro. Então, dá tempo ainda de você chamar colegas, aquela pessoa que você sabe que se inscreveu e que foi pré-selecionada, ou até um participante de um ano anterior, porque vai acompanhando como é que as coisas têm mudado no PJB. E ela vai chegar no finalzinho, mas hoje a gente vai conversar primeiro com o Patrick Dornelles. O Patrick Dornelles é da Paraíba, ele veio em 2015 e apresentou um projeto de lei que sugere que uma parte de recursos que são da União, que tiverem sido recuperados de situações em que aconteceu corrupção e se conseguiu resgatar esse dinheiro, ele sugere que esses recursos, uma parte deles, seja aplicada para desenvolvimento de medicamentos, exames, tratamento de pessoas com doenças raras. O Patrick é um ativista social e estava no último ano do ensino médio quando ele mandou esse projeto, que acabou sendo adotado no mesmo ano pelo deputado federal Pedro Cunha Lima, que também é da Paraíba. O deputado hoje é presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, então para a gente é muito simbólico ele estar participando desse programa de educação para a democracia. E também ele já está no segundo mandato, é alguém que atua na área da educação, esteve inclusive agora na comissão que fez todo o processo de aprovação do Fundeb, e ele vai contar para a gente como foi isso de apadrinhar um projeto, como é que ele identificou que era um tema que interessava a ele, que mudanças que foram feitas e assim por diante. Então, vocês podem mandar perguntas para a gente, tem um íconezinho aí que é uma interrogação, que se você mandar por aí, ainda aparece o seu nome, a pergunta que você está fazendo, e vai ser muito bacana ter a participação de vocês. Eu já vi que tem muitas pessoas aqui da Paraíba felizes, porque a Paraíba está sendo representada hoje, e essa é uma das coisas bacanas, inclusive das nossas lives, porque tem semana que é com alguém do Rio Grande do Sul, semana com alguém que é do Goiás, semana com alguém que é de São Paulo, semana com alguém que é do Amapá, e hoje 2 representantes da Paraíba, além de nós que estamos aqui em Brasília, fazendo essa mediação.
Então, vou dar uma olhadinha aqui para ver se o Patrick já está aqui conosco. Ah, já está aqui. Vamos lá. Bom, né? Não está congestionado, a internet funciona bem para todo mundo. Estou esperando ele aceitar meu convite. E vocês vão pensando aí em perguntas, né? Imagina, você faz um projeto enquanto está no ensino médio e talvez se torne uma lei, né? O que vocês querem saber sobre isso? Olá, Patrick. Maíra, tudo bom? Boa tarde, obrigada por ter Boa aceitado o tarde. nosso convite. Obrigado também pela lembrança, pelo carinho. E parabéns por tocar esse lindo projeto tão enriquecedor para todos nós, estudantes. E é maravilhoso, pois reaviva esse sentimento desde os jovens de pertencimento na relação política, a necessidade de a gente fazer parte das discussões, desde a elaboração do projeto até a defesa, e quebrar esse preconceito com o mundo político. É muito bonito, é muito legal mesmo. Pois é, Parabéns. né? Você tem uma ideia que às vezes os jovens não estão conectados, mas temos percebido que não é bem assim. Tem muita gente conectada e em todos os lugares do Brasil, né? No interior, na É, capital, na zona rural, nas periferias, nas áreas mais urbanas. Conta pra gente, como é que você ficou sabendo do Parlamento Jovem Brasileiro? eu soube através de uma publicação da então deputada federal Mara Gabrilli, que para mim é uma inspiração, pessoa com decência, e tive a oportunidade de sempre conversar com ela, ter amizade. E falo não apenas para ela, mas para outros parlamentares que eu encontro, que Mara, ela só mexe o pescoço em virtude do acidente, fica perto, mas ela é que mais se locomove. É fantástica. E foi através dela que eu soube do Parlamento Jovem. Maíra, vocês estão Diga. conseguindo ver a minha imagem? Sim, Pois eu tô vendo super bem, vendo e ouvindo. Tá todo mundo vendo também? Vamos ver se alguém diz que tá com problema. Você a minha tá me aqui apagou. ouvindo? Estou ouvindo e vendo você perfeitamente. A minha imagem que está apagada. Eu tô vendo legal. Gente, cadê vocês? Mas geralmente, ó, o pessoal tá dando parabéns para você. Arrasa, Patrick. Paraíba bem Obrigado. representada. A Emília Obrigado pela dizendo, ô contribuição. orgulho. Obrigado pela Professora contribuição do Mica projeto. Kelly. Tudo certo. A Maju de Castro respondeu, vendo e ouvindo bem. Então, conta pra gente, conta pra mim, principalmente, que eu acho que eu sou a mais curiosa aqui. Como é que foi para você isso? Porque o Parlamento Jovem Brasileiro, ele sugere que os estudantes que estão no ensino médio observem o cotidiano deles, identifiquem um problema e façam uma sugestão de uma solução para esse problema. Como é que foi para você? Como é que foi esse processo? Você já tinha uma ideia, já que você está no ativismo há algum tempo, antes mesmo de ir para o PJB, né? Como é que foi para você? Então, desde o meu nascimento, na verdade, né, eu sei da necessidade, a dificuldade que uma pessoa com deficiência precisava enfrenta no dia a dia, desde diagnóstico, um exame, atendimento médico, tratamento. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o senador Cássio, através da liberação da pesquisa clínica, o tratamento que eu faço hoje, terapia de reprocessimate, é um tratamento de alto custo, e levei inúmeras demandas para ele. Inclusive a necessidade de termos no Brasil um centro especializado de referência e excelência dessas áreas. Ele abraçou essa ideia, inclusive um ano antes do PJB, ele foi candidato ao governo na Paraíba, botou no governo. Mas de sempre, eu sempre ouvi dos gestores, representantes, o argumento do custeio, que não se tem dinheiro, que falta isso, aquilo. Até que em 2015, antes do começo da Lava Jato, ouvindo as notícias, sempre ouvindo o que tinha sido desviado e recuperado. Só que a grande pergunta de grande parte da população é: tá, foi recuperado, mas para onde vai esse dinheiro? De que forma a gente pode
reaver para a sociedade. Foi aí que teve a ideia de formatar esse projeto e que todo o dinheiro vindo de corrupção, quando a gente não sabe, o objetivo é quando a gente não sabe a origem desse dinheiro, é de multas, bens, Apreensão. apreensão de bens, esse, esse dinheiro fosse revertido para um fundo, de lá rateado 30% para a saúde, sendo 25% para pesquisa clínica, tratamento, 25% de saúde geral, 30% para educação, 15% para meio ambiente, 15% para investimentos em combate à seca, em áreas de edificação. E como é que foi escrever isso, colocar isso no formato de lei? Assim, você já tinha ideia? Você teve apoio de algum professor, orientador, algum advogado? Ou você foi estudando mesmo para fazer? Eu tive a orientação de um amigo da representante da FAO, que me ajudou a formatar o projeto. Mas a ideia desde, assim, a necessidade, né, desde o nascimento e quando a gente soube essas notícias. Então, a gente formatou esse projeto, soubemos do projeto também, formatamos o projeto, e foi uma grata surpresa dos quase 2.000 inscritos. Meu projeto foi o terceiro, com mais pontos, né, selecionado do Brasil, e o primeiro, querida amiga Cíntia Pâmela, em primeiro lugar no Brasil. Então, a Paraíba bem representada. E nesse ano, os dois projetos, o seu e o da Cintia, acabaram apadrinhados por deputados que são da Paraíba, né? Então, assim, Isso a mesmo. dobradinha assim, foi de sucesso, né? Fechou. E você já conhecia, então, o deputado Pedro Cunha Lima? Como é que é fácil acessar um deputado, um senador, como você falou? Então, eu conheci o pai dele, primeiramente, em 2011, quando abraçou a luta, todas. Aí pude relatar a ele as necessidades. Conheci Pedro antes de entrar para a vida pública, e quando terminou o Parlamento Jovem Brasileiro, já em conversa, já tinha apresentado para eles o projeto, entreguei o projeto. Foi quando ele apresentou à Câmara. E nessa militância que você tem a chance de dialogar com outros jovens que estão militando pela mesma causa que você, né? Que você acaba, como você contou, sendo um especialista pela vida, né? E como é esse relacionamento com os outros jovens? Tá todo mundo realmente disponível a fazer uma rede, a colaborar? Você já pensou em orientar outras pessoas que desejassem vir para um PJB, por exemplo? Então, assim, eu costumo dizer, independente da sua força, da sua atuação, você tem um trabalho, se você tem uma proposta, algo que vai ajudar a sua comunidade, vai em frente. Não tenha medo. Para a gente saber se dá certo, precisa dar o primeiro passo. E é muito bom quando a gente encontra outros jovens, independente da sua luta, independente das suas ideias, que estão ali, que acreditam, que defendem, que vão atrás, usam sua força para chamar atenção, estão ali cobrando, assistindo, incentivando. Isso é maravilhoso. Então, nós, jovens, temos sim que ter resgatado esse sentimento de pertencimento, acho que para a gente ter um país melhor, a gente tem que começar nós mesmos. Então, é maravilhoso quando a gente encontra pessoas que estão a fim de mudar, que vão à luta. E tem alguma experiência assim do ano que você veio que foi muito marcante para você, assim, uma lição que você tirou desse encontro que aconteceu aqui com jovens de todo o Brasil? É, a
Acho que o mais legal do PJB, além dessa vivência como parlamentar, uma semana, realidade de um parlamentar, fazer projetos, defender, elaborar, é a gente encontrar outras pessoas, outras culturas, outros pontos de vista, poder contribuir, aprender, não apenas ensinar, mas aprender também. É maravilhoso. E acho que a maior lição é a gente poder se unir, né, no que acredita, nossos ideais, defender. Tem, é formado em grupos, como todo lugar, situacionista, posicionista, mas o respeito, quando o respeito impera, é o ideal. Então, acho que a lição que fica é isso, a gente saber defender suas ideias respeitando o outro, principalmente. E quando eu estive, na minha oportunidade, quando eu fui parlamentar jovem, Maíra, eu defendi, na verdade, até estava pensando, além de defender meu projeto, já estava defendendo uma outra ideia, que é de levar para Paraíba uma unidade do Hospital Sara de reabilitação. E tive a oportunidade, foi abraçado por parlamentares do Brasil todo. Foi muito maravilhoso. Inclusive o apoio dos colegas no momento. Eu acho que uma das. Fica essas lembranças, assim. É maravilhoso, é muito gratificante. Tem um desafio que é você defender o seu projeto, né, a sua ideia, trazer argumentos, mas tem outros desafios que também significam você escutar os outros deputados jovens, né, e ver os argumentos, ouvir os argumentos sobre as outras ideias e opinar, construir junto, né? Você lembra de ter apoiado ou algum projeto que não era o seu, mas que, nossa, essa ideia a gente encampa, né? Porque é isso. Às vezes o trabalho do parlamentar é muito esse, né? Ele faz É, proposições, mas ele tem que votar e expressar a opinião que não é só dele, mas que reflete uma parcela, né, da população sobre diversos assuntos, né? e Que outros relatar, né? assuntos é que nesse seu ano também foram sim, puxaram mais discussões, né? Foram debatidos. Então, é o mais difícil de defender outros projetos, de relatar, e até em relação ao nosso, quando não é, quando a expectativa de ser aprovado ou não é suprida, porque depende também muito da realidade do outro. Então, que só outra pessoa, quando construir o projeto, ela sabe. Ah, por exemplo, em muitos a maioria dos projetos que eu me lembro foi em relação às escolas nesse cidade, que eu não lembro muito bem o projeto das pessoas. Mas tem projetos em relação à alimentação das escolas, é, reaproveitamento dos recursos hídricos, energia solar. Então foi muito legal, foi muito gratificante. São coisas assim que a gente vê no nosso dia a dia, coisas simples, mas que é um valor muito grande para quem está ali apresentando, quem está. Então realmente é difícil. A Mas eu gente deixo tem que ir a com as antenas disponível para verdade. escutar, né? Tem que estar ali atento, escutando, para dar oportunidade para os colegas de explicarem suas ideias e tentar se colocar no lugar do próximo, né? Ver ali realmente, ó, talvez no meu dia a dia não seja viável, mas para outros, para aquela comunidade, para aquelas pessoas, é um outro mundo. Então a gente tem que se colocar no lugar de cada um. E quando você voltou para sua cidade, voltou para a escola, e tinha curiosidade, você conseguiu trazer ideias que, olha, eu agora enxergo a política de outro jeito, ou a relação com as pessoas de outra forma. Como é que foi a volta? Eu acho que em todos os sentidos foi uma os horizontes se abrem, né? Desde de outras realidades que a gente encontra, os colegas, até em relação ao dia a dia do parlamentar.
Por mais que eu já conhecesse, algumas vezes já tinha ido no Congresso, conhecendo outros parlamentares, mas você vivenciar aquilo que eu costumo dizer em relação à pessoa com deficiência social. Uma coisa é estar ali você defendendo, outra coisa é você sentir na pele. Uhum. Então você ter essa oportunidade de estar ali, construir um projeto, uma semana, estudando, não apenas construir o projeto, mas vendo se aqui a sua ideia não vai ferir a Constituição, não vai ferir outras leis. Então é um horizonte que se abre, é uma outra realidade, e a gente vê realmente que o parlamentar está ali trabalhando, está se esforçando, e a gente tem que valorizar isso. Chegou uma fala, eu acho que de alguma colega. Ah, olha, não, eu pensei que era alguém da Paraíba, mas não. É uma menina, a Ana Ribeiro, dizendo que participou do Câmara Mirim de Blumenau e apresentou projeto de lei lá, querendo saber se pode participar do PJB. Ana, será que você está aí? Porque se você tiver, você pode participar se você estiver no ensino médio, né? E também a partir do ano que vem, porque esse ano já não tem mais como participar, né? A gente já está na fase de pré-seleção para a seleção final. Cada Legal. estado. Na Paraíba vem 8 pré-selecionados e escolhe 2 deputados jovens, né? Que vão ficar. Você ainda tem Efetivamente. contato com a Cíntia? Não, na Cíntia faz um tempo que eu não tenho contato com ela. Ela não está bem ligada às redes sociais, mas tenho contato de vez em quando, não frequentemente, mas com um professor dela, lá de Picuí, do Colégio Jordão, que é fantástico. Todo ano tem um representante do colégio. Tanto que Sério? Tem tradição já, então. acreditam no projeto, que investem nos alunos. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Que bom você ter vindo, Patrick, conversar com a gente. Quero que Honra. você, assim, encerre a sua fala passando, sei lá, uma mensagem para quem está aí, assim, roendo as unhas, porque pensa que pode ser selecionado, mas está na dúvida, assim, para as pessoas não desistirem, né? Porque às vezes, sim, se a gente apresenta um projeto agora, pode dar certo, mas uma outra ideia vem, como você falou, que durante o tempo que estava aqui você teve uma ideia diferente, né? Sim, deixa uma mensagem para quem está aí nessa expectativa, quem está acompanhando a gente. Em primeiro lugar, agradecer a todos os amigos que estavam presentes. Antônio Paulo, meu pai, que está aqui acompanhando, sempre vibrando. E Eu acho que eu dizer vi ele que por aqui. é Everton, pai do Patrick. E dizer É, para todos exatamente. que estão Não tem acompanhando os como não jovens encontrá-lo. que não desistam. Que apresente suas ideias. Você tem, como eu falei, você tem uma ideia que acredita, algo que você acha que vai beneficiar o meio que você vive, sua comunidade, sua escola, o que for. Apresente. Se não for chamado, tente novamente. É, vá no portal da Câmara, acompanhe os parlamentares, tem a lista com o número de gabinetes, contatos, tudo. Entre em contato. É importante essa parceria, essa ligação, que a gente pode estar sempre dialogando, fazendo nosso papel de fiscalizador, incentivar também é importante. Mas não desista, vá em frente e dizer a todos os jovens, a gente, cada um fazendo a sua parte, acreditando, defendendo o que a gente acredita, o respeito imperando, a gente vai mudar esse país. Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado pela Sim. oportunidade. Olha, seu pai escreveu aqui, seu maior incentivador, eu acredito, deve ser ele, né? Mas É, dizendo, quase todos os participantes são tradicionalmente da Escola Jordão, da cidade de Picuí. Onde é a cidade de Picuí? Em que região da Paraíba é? é, falhou aqui. Mas é legal porque não são da capital, né? São de uma cidade que tem uma outra É Picuí da realidade. Paraíba.
É uma interior da outra realidade, Paraíba. é muito legal poder vivenciar isso. É o incentivo que a escola dá, né, os professores dão, isso é muito bacana. Isso é uma inspiração para os jovens, né? Então a gente tem que incentivar sempre. Patrick, então, obrigada. Espero que a gente tenha oportunidade de conversar mais adiante. E vamos tocando por aqui também o PJB. E que seu Obrigado pela projeto oportunidade. tenha sucesso. A tramitação é um processo longo, mas sabemos que é assim e são necessários os debates, né? Mas Verdade. sorte para o seu projeto. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigada, tchauzinho. Até logo. Então, gente, quero agradecer. Eu já vi a participação aqui, a presença de alguns coordenadores estaduais. Sem os coordenadores estaduais, o PJB não anda, né? A gente precisa da colaboração dos estados, mas eu já vi o coordenador da Bahia, o coordenador de São Paulo. Olha, o Clark está aqui também. A gente fica super feliz de saber da presença de vocês e o apoio ao projeto, né? Olha, a Vivian, parabéns, Patrick, sou professora militante do PJB. E as mensagens vão chegando. Eu vou dar uma olhadinha para ver se o deputado já está por aqui, para ver se a Raquel já está por aqui. E vamos conversando. Olha, o Everton, o pai do Patrick, já trouxe para a gente. Picuí fica a 250 quilômetros da capital, João Pessoa. Uma cidade que tradicionalmente adota o PJB e os estudantes dessa cidade, olha a distância, 250 quilômetros, então tem uma realidade totalmente diferente e vem a Brasília. Olha, o Patrick mandando um abraço para o coordenador do PJB de 2015. É isso, gente, vai virando meio uma família. Olha, o deputado já está aqui, eu vou chamá-lo, vou apresentá-lo novamente enquanto ele chega. O deputado Pedro Cunha Lima, da Paraíba também, está no segundo mandato parlamentar, é presidente da Comissão de Educação e, em 2015, apadrinhou o projeto do Patrick, que também foi apresentado em 2015, era o primeiro ano de mandato dele. Então, vamos saber como é uma tramitação desse projeto, que leva um deputado a adotar uma ideia, quais são as mudanças que eventualmente acontecem, como é que acontece essa tramitação. Acho que ele está chegando. Olá, deputado, boa Olá, tarde. boa tarde, tudo bom? Tudo bem, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente tem toda semana conversado sobre os projetos que estão apadrinhados. Semana passada a gente conversou com o ex-deputado Lobe Neto. Essa semana temos a honra de recebê-lo. Obrigada. Que agradeço, muito bom estar aqui, fazer essa conversa. Lobe, que é um parceiro de bancada, a gente atuou junto, inclusive na Comissão de Educação. Então, bacana ter essa referência também, né, de mais um padrinho do PJB, um programa, né, uma ação, um movimento, né, que deve ser estimulado pela essência que traz. Então, mas a minha primeira pergunta vai nessa linha mesmo. Como é para o senhor, que é um militante da educação, fazer parte de um projeto desse, de educação para a democracia, né? Que não tem a perspectiva necessariamente escolar, ao contrário, é uma coisa mais ampla, né? De ensinar um jovem, incentivar um jovem a escrever um projeto de lei, depois essa ideia ser aproveitada de alguma forma. Como é pessoalmente para o senhor fazer parte de uma iniciativa assim? É muito interessante, né? Porque você fortalece o melhor sentido da democracia, a democracia participativa. Eu só acredito em democracia quando a sociedade se apropria dela, quando ela funciona de baixo para cima, quando o cidadão tem força, né? Tem ativismo. Eu já vi Everton participando aqui da nossa conversa, o próprio Patrick. Desde já um abraço muito fraterno para ambos. Mas Obama tem essa frase que eu adoro, né? Que diz que o principal agente de uma democracia
não é o presidente, nem o deputado, nem o senador, nem o governador, nem o prefeito, nem o vereador, enfim. O principal agente democrático é o cidadão, né? Então, é muito interessante você participar de um movimento, como eu falei, que fortalece essa ideia, né? De distribuir a responsabilidade com a cidadania e de entregar o ativismo, né? De distribuir não só a responsabilidade, mas também o poder, né? O ambiente decisivo que decide as coisas no nosso país. Então, de fato, é algo que eu participo com entusiasmo. E o senhor chegou a, enquanto era estudante, participar de alguma iniciativa semelhante na Paraíba? Eu acho que eu li alguma coisa que está se formando ou se formou um parlamento jovem na Assembleia. Eu vou lhe ser sincero, viu? Para ser honesto, eu sou filho de político, né? E a política esteve dentro de casa desde que eu nasci, né? Quando eu nasci, tanto meu pai como meu avô já estavam na política. Mas você perguntou enquanto estudante, eu confesso que não. A minha trajetória, né, enquanto estudante, eu acredito que se encontre na média dos estudantes brasileiros, né? Você tem muito ativismo, né, de estudantes que são mais ativos e tal, mas infelizmente eu diria, eu acho que a média, né, o estudante médio brasileiro não tem uma participação tão ativa assim, infelizmente. Por isso que é tão importante estimular. Então, o meu encontro na política veio depois que assumi o mandato propriamente dito. Eu não tive essa participação, que ao contrário do que muita gente imagina, né? Muita gente acha que eu faço política desde 10 anos de idade. Não foi bem assim não, para falar a verdade. Olha, o Jorge Maciel está dizendo para a gente, tem um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa da Paraíba para criar um parlamento jovem. Então, acho que é uma iniciativa que tem tudo para crescer, né? Em Minas Gerais tem uma assembleia, na assembleia de lá, o parlamento jovem mineiro é bem forte, né? Em algumas câmaras municipais também. Então, acaba sendo uma forma do parlamento, do legislativo também trabalhar nessa educação para a democracia, né? Com certeza, é fundamental, né? Tem nosso apoio e nossa esperança que esse tipo de ação cresça, né? Que o interesse aumente. A gente precisa fazer com que haja essa virada de chave. Eu vejo que o Brasil ele tem crescido muito do ponto de vista democrático, no sentido de ter um olhar mais crítico e duro, de enfrentar o que está errado, né? Eu vejo muita gente que nunca se interessou por política, começa a acompanhar mais de perto, e é fundamental nesse instante, né, de efervescência democrática trazer o jovem para perto. O jovem tem um olhar, né, o jovem tem uma percepção das coisas que de maneira inata ela traz algo novo, ela traz, né, uma soma com uma característica muito própria. Então é fundamental que a gente possa, né, fortalecer, né, esses espaços, né, fortalecer esse ecossistema para ter um desempenho mais eficiente da nossa democracia. E como é a sua aproximação, então, dessa juventude? Com quais juventudes o senhor tem a oportunidade de dialogar? Além da juventude do partido ou a juventude do seu estado? Eu tenho um trabalho voltado à educação, então isso facilita, porque a gente termina entrando muito em contato com a universidade, portanto com estudantes. Também com a educação básica, portanto com diretores, professores e também estudantes, né? Eu tenho um foco ainda maior na primeira infância. Então toda criança me chama atenção, tudo que envolve a criança me chama atenção, né? Conversar com a criança é sempre uma lição. Como eu falei, é algo que é muito próprio, né, dessa fase da vida, né? E isso vai mudando com o passar das gerações também. Então a atual geração tem uma característica própria que é diferente da geração anterior, que teve sua característica própria e por aí vai. Então eu busco estar muito sintonizado, né, com essa etapa da vida, né, que concentra para mim tanta riqueza. Eu sempre tive paixão por sala de aula, eu sempre quis ser professor, pude realizar esse sonho mais recentemente. Infelizmente não estou dando aula agora, faz uma falta horrível
a sala de aula, porque Porque tem a troca, né? tem a troca, exatamente, demais. Só tem troca, né, para mim. A minha visão de educação é muito mais horizontal é realmente um espaço que me abastece e que eu tenho. O nosso mandato ele bebe muito dessa fonte, né, que é a sua pergunta, né, em todos os espaços. Faz parte da natureza da nossa atuação. O senhor fala das crianças, dos jovens de uma forma geral, e às vezes tem uma sensibilidade, eles têm uma sensibilidade para perceber soluções que as pessoas mais velhas, a gente, já não estão tão atentas a essas soluções que eles estão sugerindo, né? Assim, parece que, olha, mas por que não faz assim? Aí você, nossa, é verdade. E aí apareceu o projeto do Patrick, ele assim, o senhor já conhecia, mas foi também assim, olha, um insight. Como é que foi receber essa ideia que ele estava sugerindo? Primeiro um comentário no que você mencionou sobre as soluções que as crianças, né, trazem de maneira tão espontânea, né? É a criatividade da criança que é uma coisa muito, muito bonita, muito efervescente, né? Parece que nessa etapa as possibilidades são infinitas, né? Porque você não é limitado às caixinhas que a sociedade vai colocando em cada um, né? Que você vê parece que quanto mais o tempo passa, mais é difícil, né, de mudar as coisas, né, mais é complicado, mais complexo fica, né, menos possibilidade se tem. Então a criança é isso, né, tem a criança, o jovem, né, tem essa janela mais aberta, e isso é maravilhoso, né. Eu gosto de brincar dizendo que se na Câmara dos Deputados a idade máxima fosse 12 anos, o país era muito melhor. E as crianças são sinceras também, né, tem uma sinceridade muito bonita que permite com que se encare as coisas de uma maneira mais direta, né, espontânea e tal. E aí, fazendo um gancho com a proposta de Patrick, e eu preciso, né, fazer uma menção, assim, Patrick é alguém que aprendeu a lutar por uma questão de sobrevivência, por uma questão, assim, de sobrevivência de uma experiência dele, né, Patrick, que tem uma doença rara, e que no Brasil a gente ainda não tem um poder público que olha para pessoas com doenças raras de uma maneira respeitosa e digna e que não oferece o tratamento mínimo assim, para muita gente. E é nessa circunstância que Patrick caminha e vai fazer esse enfrentamento, né? E essa luta por um poder público, um país que possa ter essa atenção de maneira mais decente, eu diria. Então, receber essa ideia, né, receber a partir de um programa que já é fantástico, né, que é o PJB, que enfim, no seu processar já traz tanta coisa rica, mas somar isso à experiência de vida de Patrick, eu posso dizer assim, é algo que realmente traz uma força enorme, para mim uma imensa honra, né, nesse papel representativo. Nós somos representantes, né? Nós somos mandatários, nós devemos obediência aos mandantes, que são os cidadãos. Então, poder participar disso com essa intensidade é algo que traz uma satisfação muito grande, mas, por outro lado, também, eu vou dizer desde pronto, uma certa frustração que eu queria que esse projeto já tivesse aprovado, né? A gente já devia ter cumprido essa etapa. Infelizmente, as coisas são mais difíceis do que a gente gostaria que fossem. Então a gente vai continuar honrando porque é algo realmente muito especial. São muitas questões ao mesmo tempo para serem votadas, debatidas, né? E a pauta acaba se atropelando, né? Agora, por exemplo, a gente tem discutido a questão da pandemia, como evitar, e isso é a pauta principal. Então, muitos projetos. Na semana passada, a gente estava conversando com a Marta Ramires, que apresentou um projeto para a obrigatoriedade dos exames oftalmológicos e auditivos na educação básica. Está pronta para a pauta do plenário, mas está pronta para a pauta do plenário há algum tempo já. E não está sendo levada, porque outras questões mais urgentes, se é que se pode dizer assim, né, acabam assumindo a frente. Inclusive, teve um comentário aqui, eu quero tentar voltar nele, mas
de um dos nossos participantes dizendo: deputado, lute pelo piso salarial dos garis, tá em tramitação já há muitos anos, né? E a valorização dos garis, o Deninho Gari, você vê a Deninho, diversidade. Deninho, é. Deninho Gari, fantástico. dizendo valorização dos garis, Conte comigo, colocar na Deninho. pauta. Conte comigo. A gente habita um país profundamente desigual e existe uma desvalorização imensa de várias profissões. E com certeza quem preza pela limpeza da nossa cidade, né, quem cumpre um papel tão fundamental, né, que merece o nosso respeito, o nosso aplauso, o nosso obrigado, precisa ter uma valorização pelo que faz, né, pelo servir. Então eu vou até ver, pelo que ele disse aí, não sei se eu entendi bem, já existe um projeto em tramitação. Há 10 anos está em tramitação pelo piso, né? Ou seja, por um salário mínimo, assim, digno para os garis. Já foi uma conquista de outras categorias, vamos colocar isso no nosso radar com certeza. Olha, ele é de Pirpirituba. Pirpirituba, é. Lhe ajudando, Então, porque é daqui da Paraíba, para mim é mais fácil. deputado, então, a ideia, um jovem pode ter uma ideia, apresenta a um parlamentar, e o projeto que ele apresentou não é exatamente igual ao projeto que está em tramitação, né? São feitos ajustes. Esses ajustes são feitos por uma equipe, a sua equipe de gabinete. O Patrick teve a chance de, junto, amadurecer o projeto, porque também tem isso, a expectativa e a realidade, né? Às vezes a gente tem uma expectativa, eu quero que meu projeto, que a lei seja dessa forma, mas, na realidade, é necessário fazer ajustes, né? Conta pra gente como é que funciona. Existem ajustes técnicos, né, para poder ter um funcionamento, uma aplicabilidade mais condizente com o todo, né, com o nosso regramento jurídico, né, com o funcionamento do poder público de modo geral. E aí a consultoria da Câmara, a Câmara dos Deputados, tanto a Câmara como o Senado, possui um órgão consultivo que trabalha fazendo esse acompanhamento técnico, né, para poder dar um olhar da consultoria. O gabinete também faz esse trabalho em conjunto. A gente abre esse debate e o gabinete ajuda muito para discutir com quem lida com o tema na prática, né? Nesse caso, seria com entidades de saúde, né, de pesquisa, né, que possam, né, dar uma contribuição. E existem ajustes também políticos, né, que é o trabalho que a gente faz para poder somar a maioria. O que é aprovar um projeto? Aprovar um projeto é fazer maioria, e aí é um exercício de democracia, porque, por bem, eu diria, nem todo mundo pensa igual, pelo contrário. O que é correto para você pode não ser para mim, você pode ter uma visão de algo e na minha visão ser diferente, e fulano pensa de um jeito, ciclano. A gente discorda sobre tudo, né? A mente humana ela é muito abrangente, o nosso olhar é sempre muito plural, e na diversidade a gente se complementa, né? Na diversidade, infelizmente, e eu destaco muito isso aqui, porque é algo que me incomoda demais, o que é diferente no Brasil começou a ser visto como aquilo que Voltou. infelizmente, o que é diferente no Brasil, justo numa hora tão importante da conversa, pelo menos pelo que eu percebo do Brasil de hoje, né? Mas o que é diferente no Brasil tem sido visto como algo que precisa ser destruído, eliminado. A gente, se alguém pensa diferente, quer dizer, eu vou cancelar tal pessoa porque ela tem uma opinião que diverge da minha. E isso faz muito mal, né? Porque tem uma frase de Barroso que eu adoro, que ele diz: quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas um parceiro na construção de uma sociedade plural. E logo o Brasil, que é tão conhecido, né, pela sua pluralidade, pela sua diversidade, um povo mestiço, misturado, que tem riqueza de todo lado. Então a gente deve fazer essa acomodação política, somando visões diferentes para poder fazer uma maioria e para poder aprovar o projeto, para poder colocar o projeto no radar das prioridades
e dar força política, né? Nessa soma entre diferentes. Muitas vezes, se você A fica. melhor definição para a política é essa, né? De É, equalizar diferentes interesses, porque quando a gente vai para o PJB, eu acho que eles trazem muito isso nas conversas, que começam a ter contato com pontos de vistas que eles não imaginavam. E aí eu peço sua ajuda, senhor, enquanto presidente da Comissão de Educação, enquanto relator de uma matéria, inclusive, que está agora tramitando sobre a parceria de empresas e universidades para desenvolver soluções, né, medicamentos, vacina para o Covid. Como é ser relator? Eles têm esse papel de relatar o projeto de um outro deputado jovem, que é exatamente isso, né? Poxa, pode ser que tenha um ponto de vista diferente do meu. Como é que eu vou agregar sugestões, opiniões? Qual o conselho que o senhor dá para quem vai ser relator? ser relator, para mim, é, sobretudo, exercitar a empatia. E a empatia nada mais é do que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro de maneira sincera. Respeitar o que o outro fala de maneira sincera. Ouvir de fato. Né? Admitir outras verdades. Saber que a boa intenção não reside só em você. Existem pessoas bem intencionadas que querem fazer o bem, que querem a justiça, que querem um Brasil melhor e que discordam de você. Muitas vezes discordam radicalmente. E você admitir isso, aceitar isso, ouvir e ter essa empatia que possa gerar uma comunicação e um diálogo com essa diferença e possa convencer e possa administrar conflitos. É um exercício de diplomacia. É um exercício de ter a humildade de saber que muitas vezes, em algum momento, sua vontade vai ser derrotada. E é saber perder. E saber ganhar, saber lutar, ter convicção de não admitir que se perca a essência daquilo que você luta. É estabelecer um limite para você ceder. É uma função. A política é muito bonita por isso, né? Infelizmente, a política passa por um momento de desgraça no Brasil, que se mistura com corrupção, que se mistura com bandidagem e tal. Mas a política é um exercício muito bonito, porque ela parte de uma premissa, de uma humildade, de você reconhecer que todo mundo tem valor, todo mundo tem importância, né? Todo mundo tem soma no processo e precisa ter atenção e ser reconhecido. Né? Não cabe a um relator menosprezar opiniões. Essa é uma função, um exercício que faz muito mal a quem quer construir. Então é um excelente exercício de humanidade, né? De entender que nós somos diferentes e que todo mundo deve ter voz no processo. Deputado, eu agradeço muito a sua participação, tudo que você trouxe de reflexão, as pessoas estão aqui celebrando também, concordando com a sua reflexão, e eu queria que o senhor, então, para encerrar, deixasse alguma fala, ou trouxesse algum conselho. Só agradecer a todo mundo que está aí participando, né? Coloca, né, em termos de compreensão das coisas, né, fortalecendo essa corrente, né, política se faz dessa forma, com coletivo, com soma entre pessoas, dizer que a gente percebe que o Brasil vive um momento difícil, delicado, mas se não houver essa participação de todos, se não houver essa construção, de novo, de baixo para cima, né, a gente vai ter muita dificuldade. Eu não acredito em uma democracia que funcione bem, trazendo as coisas de cima para baixo, né, trazendo imposições e trazendo intolerância. Talvez, para finalizar, né, agradecer por essa oportunidade, né, parabenizar o Parlamento Jovem Brasileiro, agradecer por Patrick, pelo seu ativismo, pela sua capacidade de ser um bom cidadão que vai à luta, né, deixar um abraço muito escolhido para Everton e deixar aqui um manifesto pela tolerância. Vamos celebrar as diferenças, vamos aprender a conviver com o diferente, né, para a gente poder fazer uma soma em busca das soluções. Então, muito obrigado de coração por esse encontro aqui. Obrigada, deputado. Que nesse momento de isolamento, de recolhimento, a gente
leve essas reflexões, né? Encontre outras formas e seja mais tolerante, como o senhor está trazendo. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Quando Beijão. os participantes vierem a Brasília, provável, sei que o pessoal da Paraíba deve procurar lá seu gabinete. Então a gente vai entrar em contato para ver se é possível, enfim. Claro, tamo junto sempre. Um abração a todos. Obrigada. Gente, então, agora ainda tenho alguns minutinhos para conversar com a Raquel, que deve estar nos esperando. Vamos ver se ela está por aqui. Raquel, cadê você? Ah, já encontrei. A gente esteve conversando essa semana sobre as etapas depois que os jovens são selecionados. Eu disse, Raquel, vamos lá conversar, vamos trazer essas informações. E agora ela está chegando. Então, Oi, Maíra, tá enquanto me ela ouvindo? chega, deixa eu ver se eu... Oi, começa a te escutar, Raquel, mas ainda não estou te vendo. Tinha um comentário aqui muito legal, deixa eu ver se eu encontro, de alguém que disse que começou a trabalhar o PJB em sala de aula e eu não encontro mais. Mas tem muitos parabéns para o Patrick e para o deputado. Agora eu te vejo. Que bom. Chegou. Raquel, estamos cheios de coordenadores na nossa live. Acho que o pessoal está curioso, inclusive para saber dessas próximas etapas, depois do dia 18 de setembro, que é quando sai a relação final dos selecionados. E aí, eu já vi perguntas que chegaram lá no Instagram, no Facebook do PJB, assim, depois que a pessoa é selecionada, que o nome dela tá lá na lista, ela já é deputado jovem? Gente, primeiro eu queria mandar um beijo aqui, um abraço para todos os coordenadores. Tem gente que está trabalhando com a gente tem um tempão, a Erenice entrou aí tem um tempinho já que ela não é mais coordenadora, mas a gente continua se falando. Todo mundo, um beijo. Obrigada pelo trabalho de vocês. Maíra, então, quando a gente libera o resultado, a gente já tem algumas semanas ali antes do momento da posse. Então, a gente só considera que esses jovens são deputados jovens depois que eles passarem por essa cerimônia, né? Esse marco da posse. Né? Esse ano a gente vai fazer remotamente, mas vai ter esse momento também marcado. Até lá, a gente vai realizar algumas outras atividades. Então, tem essas primeiras semanas que eles vão entrar no ambiente virtual, vão precisar fazer um cadastro. A gente vai também fazer uma investigação com eles sobre o acesso a tecnologias e à internet, porque isso também vai ser importante para a gente organizar as etapas à distância. Então, a gente tem essas primeiras fases aí de ajuste, de contato com eles, e eles vão ter também algumas semanas para se ambientarem em como que o PJB vai acontecer. Então, a gente vai ter algumas aulas, conteúdos para eles estudarem, né, o guia da jornada, para saber como vai acontecer cada etapa, como eles vão ter que tarefas eles vão ter que fazer como deputados jovens. Então, isso tudo acontece antes da posse, que é esse momento oficial que marca que eles agora são deputados jovens. Então, tem gente que ficou trabalhando no projeto um tempo até apresentar, já foi pré-selecionado e ainda está incrementando o processo, assim. Tudo bem, está fazendo essas melhorias, tem chance de fazer melhorias no projeto depois que é selecionado e que começa essa fase virtual, que não é desse ano, todos os anos sempre acontece, né? Mesmo quando é possível vir a Brasília, sempre tem uma parte prévia que é feita à distância, né? Dá para melhorar o projeto? Vou repetir. Dá para melhorar, mas o projeto que vai começar, né, a correr no processo legislativo do PJB é o projeto que a gente recebeu na inscrição. Então, não adianta muito o autor ficar fazendo essas melhorias aí antes de vir, né, de iniciar esse processo.
porque quem vai agora trabalhar em cima do projeto é o relator. Então, a primeira grande tarefa, né, como um deputado jovem, a gente pode dizer assim, é iniciar esse trabalho de construir um parecer sobre o projeto de um colega. E aí, o relator vai emitir a sua opinião a partir de uma orientação que a gente vai trazer, né? E também de uma observação, de uma pesquisa que ele vai fazer, ele vai construir esse relatório do projeto de um colega. Mas os autores, eles podem também trabalhar junto com os relatores nisso. Então, se você pensou alguma ideia que, poxa, na hora eu não pensei, mas isso aqui seria legal, aí você pode conversar com o relator do seu projeto, ou relatora, e levar essas ideias também e trabalhar em conjunto. Isso é possível. O que não dá é para trazer um novo texto. O texto que vai ser votado é o texto original, mas o relator ele vai fazer esse trabalho também de aperfeiçoamento. E aí é possível que autores e relatores trabalhem juntos. E tem algum apoio técnico, tem algum tutor para ensinar a fazer um relatório? Porque agora já é um passo mais avançado, né? Com certeza. Agora, depois que começa, né, já é uma atuação como se fosse um deputado mesmo, né? O deputado Pedro estava dizendo sobre esse trabalho da relatoria, como ele é importante, porque, na verdade, também eles vão aprender que no trabalho de debate, deliberação das comissões e do plenário, o que é votado e debatido é o relatório, né, o parecer e não o projeto em si. Mas calma que a gente vai ter tempo para explicar isso direitinho durante o PJB. Então, eles têm apoio durante todo o processo, né? A gente tem uma equipe mobilizada e a cada etapa eles recebem essa orientação, essa orientação prévia de como fazer e também esse apoio para tirar dúvida, para resolver questões que surjam durante o processo. Então, tem todo um acompanhamento e um suporte que a gente sabe que é uma atividade assim que não é corriqueira e nem então do dia a dia das pessoas, né? É a mesma atividade de um representante. Então, já faz parte do aprendizado que eles vão ter aqui no PJB. E uma coisa legal desse ano também, se der tempo de eu falar, Sim, sim. é que a gente está 2 minutinhos. planejando a formação paralela ao processo de atuação parlamentar, né? Eu acho que essa é uma diferença legal da gente trazer, porque até o ano passado a gente tinha bem marcado um momento de preparação para ser deputado jovem e depois a jornada aqui em Brasília, onde ele ia desempenhar os papéis de deputado. E agora a gente está com essa possibilidade de também trabalhar remotamente, com essa oportunidade de trazer essa formação na medida em que as etapas forem acontecendo, e a gente também vai poder enriquecer muito mais essa formação, trazer outros temas, poder aprofundar alguns temas que durante a vivência em Brasília não dá tempo, porque quem já veio sabe que a programação é bem intensa, né? São muitas atividades por dia, então às vezes falta esse momento mais de reflexão ou mais de discussão, e aí esse ano a gente vai poder trazer isso. Então a formação ela vai ser paralela ao processo de atuação como deputado jovem, vai ser bem rico. E quando ele tem o projeto dele selecionado, a gente entra em contato com eles, celebramos, né? Bem-vindo, você em breve estará aqui. Ele precisa escolher uma comissão para trabalhar, ou o projeto dele já vai para uma comissão automaticamente, conforme o tema que ele apresentou, assim. Ele já tem que começar a estudar antes de vir para cá. Não precisa. A gente vai no passo a passo, vai dar tempo de começar tudo quando chegar, né? Quando ele entrar nesse ambiente que vai ser do PJB virtual, vamos chamar assim. A gente faz a divisão em comissões baseado nos temas. Então, a gente já tem uma dica do tema, que foi o que ele marcou lá na inscrição, né? Eles já indicam qual o tema predominante daquele projeto. Então, a gente segue mais ou menos aquilo para fazer a divisão nas comissões temáticas. E, se for necessário, fazer algum ajuste para não ter uma comissão que fique com muita gente, outra com pouca. Mas, em geral, dá para seguir bastante os temas que eles mesmos indicaram na inscrição, né, do projeto de lei. Raquel, 20 segundos para a gente se despedir. Ai, meu Deus. Deixo para você se despedir, então.
Tá bom, um beijo, um abraço para todo mundo que entrou, que acompanhou, um abraço para o Patrick. Espero que a gente possa ter outros momentos aqui para